Resolvi estar gravando esse conteúdo aqui devido a várias dúvidas no tocante a essa questão da expiação, né, que muitas pessoas têm. Infelizmente, devido a essa questão do esquecimento das denominações no tocante a esse tema. Muitas vezes as denominações não falam disso. Uma das poucas que fala seria a Igreja Adventista, mas até mesmo esse conhecimento muitas vezes não chega à membresia comum. É mais discutido assim em círculos de seminário teológico, essas coisas. Mas é importante trazer esse conhecimento porque tem que ver com a salvação das pessoas e principalmente o processo, entende? O que acontece de fato dentro do juízo divino e principalmente onde é que a pessoa está nesse contexto todo do grande conflito. Então é importante entender o que é a expiação e tal, dentro desses temas bíblicos, né, principalmente do Antigo Testamento, trazendo essa visão dentro do modelo de tipo e antítipo. O tipo é o evento básico, menor, e você tem o antítipo também, que é um evento maior, né, ao qual faz referência. Então, por exemplo, a destruição de Jerusalém no ano 70 era um tipo da destruição final, ocorrida por ocasião da volta de Jesus. Então, assim, o tipo, destruição do ano 70, e o antítipo, a própria volta de Jesus. Então, assim, um evento menor, um evento maior, mas aí vendo, obviamente, esse tema no tocante à questão da expiação. Então é importante entender, o primeiro ponto aqui, a questão do santuário. O que Deus ele mandou Moisés, ou instruiu Moisés a fazer depois que eles saíram ali do Egito, né, em relação ao povo de Israel. Ele ordenou ali, de acordo com Êxodo 25, versículo 8 e 9, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Então a ordem de Deus foi que eles construíssem um santuário para que ele mesmo habitasse, Deus habitasse entre o povo. E é interessante ver porque a própria elaboração desse santuário, quando se lê ali os livros de Números, Levítico, Deuteronômio, se vê ali de fato uma pormenorização extremamente extensa de detalhes minuciosos sobre a construção, os materiais que construiriam esse santuário. Todo o ritual feito, assim, dado detalhes ali específicos, tipo de oferta, entendeu? Até o tipo de madeira que era utilizado na construção de alguns móveis, o tipo de pedra preciosa específica da estola sacerdotal do sacerdote. Mas por quê, né? Qual que era o simbolismo disso tudo? Será que tinha de fato um simbolismo? Entende? Mas aí quando você vai analisar a carta de Hebreus, de fato se acredita que foi Paulo que escreveu, né? Exatamente porque a pessoa deveria ter de fato um conhecimento exímio sobre o cristianismo, os valores cristãos, né, como aprendido pelos apóstolos, mas também deveria ter um conhecimento magistral assim, do que estava acontecendo dentro da religião judaica, de qual que era toda a simbologia e como fazer a integração desses conteúdos no tocante a essa questão da sombra e da realidade. Quer dizer, o santuário terrestre e o santuário celestial. Entende? A Epístola de Hebreus é escrita basicamente feita, né, para mostrar justamente isso, o ministério de Cristo, não só como essa questão da oferta, né, como o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, mas como sacerdote e sumo sacerdote. Obviamente organizando aí a obra de juízo que ocorria obviamente em Israel no passado, né, na figura ali dos personagens, né, que envolvia essa questão do sacerdote, sumo sacerdote, né, o próprio santuário, e atualmente o ministério que ele realiza hoje no santuário celestial. A maior parte das igrejas prega que a expiação ocorreu na cruz, só que perdoar pecados não é tão simples assim. A simples oferta feita não tinha valor algum sem a intermediação, sem haver o intermediário, a pessoa que pegava o sangue da oferta e levasse aquela oferta, utilizasse ali os polegares para printar o sangue daquele animal nas pontas do altar, levava o sangue também para o santuário, derramava a base do altar, e aqueles pecados supostamente eram então, de forma simbólica, transferidas para o santuário, entende? Através do serviço contínuo. Então há uma série de pormenorizações, né, nesse sentido de estabelecer detalhes, mas que cada detalhe de fato tem um cumprimento profético nesse sentido de mostrar a obra de Jesus, a obra de Deus, no caso aí, nesse sentido de ser porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, 1 Timóteo 2,5. Então o que Deus pediu para eles construírem? Me farão um santuário, então, para que eu possa habitar no meio deles, segundo o modelo que foi mostrado então para tabernáculo ali e também dos móveis, assim mesmo fareis. E o que era oferecido desse santuário? De acordo com Hebreus 9,9, esse santuário da terra israelita, obviamente Paulo aqui já fazendo a intermediação e a integração desses dois conteúdos, ele vai mostrar o seguinte: é isso uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Obviamente os sacrifícios feitos no passado são inaptos a transformarem o crente ou o adorador ali, mas o sacrifício de Cristo sim, aí busca fazer justamente a integração desses temas. Então o santuário da terra ele tinha basicamente duas partes. De acordo com Êxodo 26:33, o véu vos dividirá, ali falando a respeito do lugar santo e santíssimo. Então 2 compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. Esse santuário então era uma tenda móvel,
que foi instruído então por Deus, né, que se construísse de fato conforme o modelo que foi mostrado no monte para Moisés. Então Moisés viu ali o santuário celestial, foi ordenado a ele fazer algo parecido, só que seguindo instruções extremamente detalhadas sobre o modus operandi de como se organizaria esse santuário. É óbvio que quem ficava a responsável justamente por todas aquelas atividades era a tribo de Levi. Os levitas também foram dados os dízimos, etc, etc. Mas nesse santuário, duas partes fundamentais: o lugar santo e depois o lugar santíssimo. E aí fala aqui, pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do teu testemunho para dentro do véu, e o véu fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Aqui é uma outra versão, de Êxodo 26:33. Então, a lei, a arca do testemunho ali, o véu, e esse véu justamente faz a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo do santuário. Então, o que havia no primeiro compartimento, o lugar sagrado? Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar, ou lugar santo, Hebreus 9, verso 2. No lugar santo, havia ali o candelabro, que era uma espécie de castiçal com 7 lâmpadas, que deveriam ficar acesas continuamente. Tinha uma mesa com 12 pães, os chamados pães da proposição, e tinha também um altar, que era um altar de incenso, que era um móvel pertencente ao lugar santíssimo, justamente porque a fumaça do incenso ela passava por sobre a cortina e chegava ao lugar santíssimo onde ficava a Arca da Aliança. Então, porque foi feito um tabernáculo, primeiro no qual estava o castiçal, a mesa, os pães da proposição, e é chamado então o lugar santo, né? Hebreus 9:2. E aí, Êxodo 40:26 fala que ele colocou o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, né? Então, assim, o altar de ouro, né, vem falando dessa questão também, pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés, de acordo com Êxodo 40:26-27. Farás também um altar para queimares nele o incenso, aqui falando do altar de incenso, de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento, um de largura, será quadrado e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes e ao redor dos chifres. E lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhes farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os 2 lados farás. Delas se meterão os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia farás varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar de fronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde avistarei contigo. Então aqui vem mostrando justamente isso aqui, Êxodo 30, versículo 1 a 6. Então, 2 compartimentos do santuário terrestre, né, que foi obviamente ordenado por Deus, conforme as instruções dadas, que Moisés fez ali obedecendo as instruções. Então Deus, ele organizou justamente esse santuário, né, pelas mãos de Moisés ali. E esse santuário tinha 2 partes, lugar santo, lugar santíssimo, o lugar santo, candelabro, mesa dos pães da proposição, era uma mesa de 12 pães, 6 de cada lado, e aí tinha aí o altar de incenso, que era um móvel que estava no lugar santo, mas que pertencia também ao lugar santíssimo. E aí no segundo compartimento, o que tinha? De acordo com Hebreus 9, 3 e 4, por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ou Santíssimo, o qual pertencia um altar de ouro, que é justamente esse para o incenso, essa questão do incenso, um altar de ouro para o incenso, e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, ou seja, os 10 mandamentos. Então, dentro do lugar santíssimo havia ali a Arca da Aliança, havia ali também essa questão dos 2 querubins e por sobre a tampa, né, que era chamado de propiciatório. E lá dentro uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e depois as próprias tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, contendo ali a inscrição dos 10 mandamentos. E aí, qual que era o nome dessa tampa dessa arca? Era o propiciatório, de acordo com Êxodo 25, versículo 21 e 22. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti, de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, e falarei contigo acerca de tudo o que eu ordenar por filhos de Israel. Então ali se manifestava o Shekinah, que era justamente ali a glória de Deus, a presença de Deus dentro daquele santuário. Então assim, onde Deus se encontraria com Israel? De acordo com o verso 22, aqui de Êxodo capítulo 25, e lá me encontrarei contigo, terei comunhão ali em cima do propiciatório, obviamente com os 2 querubins, que estão ali diante da arca do testemunho. Então assim, o que havia na arca ali debaixo do propiciatório, né? Deuteronômio 10, versículo 4 e 5. Aqui é importante ver o seguinte, dentro dessa arca aí, havia então os 10 mandamentos, então escreveu o Senhor Deus as tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que eles vos falaram no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Virei-me, desci do monte, pus as tábuas da arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Então, basicamente, falando acerca dos 10 mandamentos e dessas tábuas que foram colocadas, portanto, dentro da arca, mostrando a questão da lei de Deus como sendo eterna, imutável,
e também competente nessa questão de julgar, né, as pessoas e condenar os pecados. Só que aí o que acontece? Conforme o desenvolvimento do santuário foi acontecendo, qual que era a ministração principal, né, que era feita? De acordo com o ministro, né, que oficiava no santuário. Diz lá no texto de Hebreus 9:6, ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então o lugar santo era o território dos sacerdotes. Então eles que oficiavam ali a obra de fazer todo aquele ritual que envolvia as ofertas que eram trazidas, obviamente ali os cordeiros, carneiros, né, que eram oferecidos em holocaustos para perdão dos pecados das pessoas, né, em geral do povo. E então aquilo tudo tinha um símbolo, né, que envolvia essa questão de Cristo, que viria e morreria justamente pelo ser humano. Então assim, tem esses detalhes, né, que envolviam isso dentro do propósito do santuário, principalmente o lugar santo. E eram sacrificados ali pelo menos 2, né? Ali é óbvio que outros traziam mais ofertas, só que havia um sacrifício contínuo, que era basicamente o sacerdote oficiando ali, e toda vez que havia, basicamente chegava ali às 9 horas, às 3 da tarde, tinha um tipo de sacrifício feito de forma contínua, simbolizando justamente o perdão, né, dos pecados do povo em geral, né, aqueles que principalmente não tinham condições ali de trazer ofertas a animais para sacrificá-los. Então havia esses detalhes por lá, o que foram instruídos então a fazer os pecadores que desejavam perdão. Então se alguém pecasse contra a lei de Deus, contra alguns dos mandamentos, a pessoa era orientada a fazer o seguinte, de acordo com Levítico 4, 27 a 29, diz o seguinte: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que se não fizesse, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, porá a mão sobre a cabeça da oferta e pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então aqui ele era orientado, no caso a pessoa que pecasse, a trazer então essa oferta e sacrificá-la. Obviamente o indivíduo ele não entrava no lugar santo do santuário, ele ficava no pátio. O sacrifício era feito no pátio. Lembrando que no pátio havia ali o altar de holocausto e também uma pia com água ali que o sacerdote utilizava também para lavar as mãos. Então tinha também esses dois elementos. No caso aqui do pátio, então a pessoa era orientada a sacrificar, né, um animal ali, no caso aqui uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então é como se fosse uma espécie de transferência do pecado, porque a lei exige isso, né? Sem derramamento de sangue não há remissão. Portanto, a pessoa ela deveria confessar seus pecados, pôr as mãos sobre a cabeça do animal. Então aqueles pecados eram transferidos simbolicamente da pessoa para o animal, e o animal morria e o pecado simbolicamente era transferido do animal então para o santuário. E ali havia então essa mediação do sacerdote e do sumo sacerdote para com o povo impenitente e pecador. Então, de acordo com isso, se um homem pecou em Israel, ele violou, obviamente, um dos 10 mandamentos que estavam na arca debaixo do propiciatório. Esses mandamentos são o fundamento do governo de Deus. E essa violação é cometer pecado e assim ficar sujeito à morte, obviamente, de acordo com 1 João 3, verso 4 e Romanos 6, 23. Então fica bem claro ali, a pessoa pecou, tem que morrer. Mas havia então esse sistema do santuário para essa questão do oferecimento do perdão, a segunda oportunidade para a pessoa. Então havia o propiciatório, né, erguido acima desses, né, no caso aí falando acerca dos mandamentos. Então na dispensação de sua misericórdia, Deus concede ao pecador o privilégio de confessar seus pecados e trazer um substituto. No caso ali era um animal, no santuário da terra, que seria o substituto então para atender às exigências da lei, que era a morte e o sangue do pecador. Então ao invés do pecador morrer, quem morria era um animal. E aquela matança toda de animais todos os dias era feita não porque Deus gostasse daquilo, mas porque de fato era para impressionar o coração endurecido do povo do quão difícil é perdoar pecados, e de que sem derramamento de sangue não há remissão. Não tem como obter perdão de pecados de uma forma leviana. Entende? Alguém tem que morrer, ou o pecador, ou então o substituto. O que foi feito então com o sangue da oferta? Uma vez que a vítima era imolada, no caso aí o animal, diz lá o texto de Levítico 4, 30 e 31, dizendo o seguinte: então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar de holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar, tirará sua gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico, o sacerdote a queimará sobre o altar como um aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Então aqui mostrando justamente essa questão do perdão. Então a lei exige a morte do transgressor caso peque, contudo, ele traz então a sua oferta, depois de confessar os seus pecados ali e impor as mãos sobre a cabeça da vítima. Assim, em figura, o seu pecado era transferido então para a vítima era morta, e em seguida, obviamente dentro do pátio, né, a parte ali externa do santuário, seu sangue era colocado nas pontas do altar, printado com os polegares
sacerdote ali sobre as pontas do altar, e o restante do sangue derramado à base, e a oferta era totalmente queimada, daí o nome holocausto, né, queimado pelo fogo. Dessa forma os pecados então seriam perdoados. Obviamente, nesse serviço típico, o pecado era transferido para o santuário. Então o pecado saía do pecador, simbolicamente, e era transferido para o animal, que uma vez morto, através do sangue, o sacerdote entrava então para oficiar esse ministério de intercessão, intercedia pelo povo. O sangue representava então essa transferência do pecado do animal agora para o santuário. Em alguns casos o sangue também era aspergido por sobre o véu, uma forma assim simbólica de fato de gravar aquele pecado ali no santuário. Era o único jeito que Deus havia mostrado ali para o povo para que se perdoasse os pecados. Então, em tese, o santuário da terra era um modelo que mostrava o plano da salvação inteiro. E principalmente a oferta, né, que é Cristo, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que viria e morreria pelo ser humano de uma vez por todas. E isso é importante nesse sentido de entender realmente o que acontecia. Então, após o acúmulo dos pecados do ano inteiro no santuário, aí você imagina, né, aquilo sendo praticado várias vezes, aquele sacrifício contínuo, várias pessoas trazendo suas ofertas, os animais sendo mortos e os pecados se acumulando e o sangue deles também no santuário. Então, obviamente virava meio que uma coisa fétida. E tinha que ser havia um dia, particularmente, que deveria haver uma espécie de purificação no santuário. E aí, após o acúmulo dos pecados do ano, dessa maneira, que serviço ocorreu no 10º dia do 7º mês de cada ano. Aqui, no caso, fala acerca do dia da expiação, e aí entra no tema. O dia da expiação. Como é que funcionava o dia da expiação naquele período ali de Israel? Óbvio que nesse vídeo aqui não tem como abordar todos os elementos, né, em seus mínimos detalhes, mas é necessário uma visão geral nesse sentido, porque havia esse sacrifício contínuo, todas as vezes eram mortos ali obrigatoriamente pelo menos 2 animais, e aí ao longo do ano o povo ia fazendo aquilo, só que quando chegava no 10º dia do 7º mês, então o sumo sacerdote entrava em cena para então fazer o dia da expiação, o Yom Kippur. Isso será, de acordo aqui com Levítico 16, 29 e 30, isso será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então no Yom Kippur, no dia da expiação, o sumo sacerdote então entrava em cena para fazer o dia da expiação, que ao mesmo tempo era um dia de se livrar dos pecados cometidos pelo ano inteiro, era um dia de juízo também, no qual o povo deveria então afligir a alma, não fazer nenhuma obra, ter toda uma alimentação diferenciada ali, uma atitude, uma reverência, porque caso a pessoa fosse encontrada com algum tipo de pecado, ela era eliminada na hora do povo. Entende? Então assim, o Yom Kippur ele era nada mais nada menos, né, do ano judaico, o dia da expiação, que ocorria no 10º dia do 7º mês, que era o mês de Tishrei, que era o primeiro mês do ano civil e o 7º mês do ano religioso do calendário hebreu lunisolar. Então era muito importante esse dia, justamente porque era a questão da purificação do santuário, eles se livrariam daqueles pecados cometidos o ano inteiro. Então era basicamente esse o modus operandi do santuário terrestre, naquele período ali de Israel. E aí, como o próprio santuário deveria ser purificado, né, com os pecados do povo seriam então finalmente eliminados, como é que isso ocorreria? De acordo com o texto de Levítico 16, do 5 até o 10, fala assim, da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os bodes, um para o Senhor e outra para o bode emissário, ou o bode Azazel em algumas bíblias. Arão fará chegar o bode sobre o qual recai a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado, mas o bode sobre que cair sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então aqui é importante entender o seguinte, uma vez feita a obra de purificação, 2 bodes então deveriam ser apresentados. Eles então lançavam sorte sobre cada bode, um seria para o Senhor e o outro seria esse bode emissário, o bode expiatório, Azazel. Então assim, não que Azazel participasse da expiação, porque ela já havia sido feita, mas só que o que acontece? Esses 2 bodes então entravam em cena, eles eram levados então dessa forma. Um simplesmente seria oferecido, ou no caso, que recaísse a sorte para o Senhor. Era oferecido em holocausto, oferta pelo pecado, então ele basicamente era oferecido ali como oferta pelo pecado, mas o bode sobre que cairia então a sorte para o bode emissário, ele era deixado vivo. Então era designado então um homem que levaria esse bode ao deserto e ali ele morreria por si mesmo. A palavra hebraica para bode, né, expiatório, Azazel, até no verso 8 também fala isso, né, de Levítico 16, é usado como nome próprio. Segundo a opinião de muitos, né, inclusive dos estudos, né, se chega a essa conclusão de que, de fato, se refere faz uma referência a Satanás. Porque uma vez que todo o plano da salvação foi feito, o povo já foi perdoado das suas iniquidades e tal. Então, aqueles pecados cometidos durante o ano inteiro, eles eram, assim,
transferidos então para esse bode Azazel, esse bode expiatório, simbolizando de fato que os pecados dos salvos que eles cometeram, que foram perdoados por Cristo, eles no final da história, eles são então depositados sobre o originador do pecado, que é Satanás. E ele é conduzido vivo ao deserto. Isso daí tem analogia lá em Apocalipse 20, né, com o anjo descendo uma corrente, prendendo o grande dragão e o selando por 1000 anos. Ou seja, Satanás ficará no deserto, na terra basicamente desolada, né, os santos no céu, os ímpios mortos, e ele não tendo a quem tentar, basicamente numa prisão circunstancial. Então o bode emissário, levado ao deserto por um homem designado. Um homem designado aí na figura dos 144 mil, que por não pecarem, eles provam ali e cai a última argumentação de Satanás, que era acerca dos seres humanos, os filhos e filhas de Adão não conseguirem guardar a lei de Deus. Só que os 144 mil, eles conseguem isso, eles atingem um alvo, a medida plena, a estatura de Cristo, e justamente por causa disso eles conseguem essa proeza, essa grande façanha. Então no caso aqui do santuário da terra, esse bode ele tinha essa representação, a de Satanás. O bode para Azazel, ele não fazia parte da expiação, a expiação já havia sido feita, só que ele recebia então todos os pecados que eram cometidos ao longo do ano. Então era conduzido ao deserto e ali morreria por si mesmo. Então assim, o que era feito com o sangue do bode sobre o qual recaía a sorte para o Senhor? Aqui, curiosamente, de acordo com Levítico 16:15, depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o sangue como fez com o sangue do novilho, aspergir-lo-á no propiciatório e também diante dele, a justiça da lei satisfeita. Então assim, o bode que recaía a sorte para o Senhor, em tese, seria o símbolo de Cristo, porque de acordo com o 2 Coríntios, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então obviamente que Cristo ele foi feito pecado pelos seres humanos. Os pecados não eram dele, mas naturalmente por meio dessa transferência simplesmente os pecados dos seres humanos foram todos depositados nele. E ali ele se tornou maldito em prol do ser humano e assim conseguir fazer expiação por ele, morrendo na cruz. Então assim, uma coisa importante é que Cristo ele morre, ok, a oferta pelo pecado foi de fato feita, mas só que é preciso que agora, essa ministração do sangue, daí que entra a questão do estudo ali sobre as 70 semanas, na de Daniel 9 a partir do versículo 24. Porque no final das 70 semanas, ou dos 490 anos, ali o povo judeu seria basicamente rejeitado. E aí, continuando a profecia dos 2.300 anos literais, obviamente juntando, pegando aí 1810 mais 34, daria 1844. Então em 1844 Jesus ele passa a ser então sumo sacerdote, e não mais o sacerdote, entende? Então assim, uma vez que ele morre aqui na terra, ele ascende ao céu, se transforma ali em sacerdote, que começa a oficiar desde aquele período ali até 1844 como sacerdote, mas depois de 1844 ele passa a atuar como sumo sacerdote, entende? Não só perdoando os pecados, mas executando a obra de juízo, que é o juízo dos mortos, a avaliação dos registros feitos dos santos mortos, desde Abel até o último, até chegar, obviamente, aos vivos, entende? Nessa obra de juízo, antes da segunda vinda dele. Então é importante ter isso em mente, não porque Deus precisa desses registros todos, mas porque o universo precisa deles, para de fato comprovar que as afirmações de Deus acerca da guarda da lei eram certas e de fato que houve pessoas que conseguiram obedecer ou atingir o ideal de acordo com Cristo, entende? Então assim, é necessário provar a inocência de Deus perante o universo, porque as acusações de Satanás foram realmente muito fortes nesse sentido, de que era impossível guardar a lei. E se era impossível guardar a lei, o erro estava não na lei, mas no legislador. Então essa que era a questão do lance. Então assim, basicamente o santuário da terra ele era uma sombra do que é o santuário celestial. Então no livro de Hebreus inteiro se vê justamente essa transição, essa integração desse conteúdo, porque Cristo de fato, as leis, não que as leis antigas foram abolidas, mas foram cumpridas nele. Entende? Foram cumpridas nele, e agora a única obrigatoriedade que permanece seriam as leis de saúde e as leis que se referem à moralidade, que tem que ver com os 10 mandamentos, que é a única lei que vai de fato dentro da Arca da Aliança. Então, embora os judeus reconhecessem de fato que a lei, no aspecto geral, ela se referia aos escritos de Moisés, etc, etc, a lei que vai dentro da Arca da Aliança é ela que é a base das outras. Basicamente, todos os princípios foram extraídos daquela lei que fala acerca dos 10 mandamentos, de acordo com Êxodo capítulo 20, quando vai descrever ali justamente esses 10 mandamentos, 10 preceitos que, curiosamente, não foram escritos ou inspirados por profetas nesse sentido deles mesmos irem escreverem, mas o próprio Deus preferiu escrever ele mesmo, e 2 vezes, uma vez que Moisés tinha quebrado as primeiras tábuas, provando que a lei de Deus é eterna, é imutável, e que se fosse possível mudar algum preceito da lei, Cristo ele não precisaria ter vindo morrer.
Ele veio morrer justamente porque não tinha como alterar nada da lei, não tinha como mudar, e mesmo porque a lei é perfeita. Então, basicamente, os reclamos dela que deveriam ser cumpridos, né? E ela exigia a morte do pecador, e Cristo se ofereceu a si mesmo, né, para tirar então os pecados do povo e assim satisfazer as exigências da lei. Que santuário, então, tabernáculo, Cristo é hoje ministro. De acordo com Hebreus 8:2, fala ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Então, o santuário celestial, né? Só olhar também Apocalipse 11:19, que vai falar lá que abriu-se no céu, né, foi vista a Arca da Aliança, né, falando ali da Arca da Aliança, e obviamente na Arca da Aliança celestial também tem lá os 10 mandamentos. Tá? Então, uma coisa importante aqui, ó, do que foi o sangue, né, de todos os sacrifícios da primeira dispensação, tipo. O sangue daqueles cordeiros, daqueles bodes, era tipo do quê? De acordo com Hebreus 9:12, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário havendo efetuado uma eterna redenção. Então aqui fala do sangue de Cristo. Não que o pecado fosse perdoado pelo sangue de bodes, ou carneiros, ou ovelhas, mas que isso tudo prefigurava a morte de Cristo. O sangue de Cristo que tem de fato o poder que efetua a eterna redenção. Obviamente o sangue ministrado. Tá? Inclusive, de acordo com Efésios 5, verso 2, né, andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta esse sacrifício a Deus em cheiro suave. Aqui Paulo já colocando o símbolo dentro do contexto, né, colocando ali essa questão simplesmente dos sacrifícios feitos a Deus, né, em cheiro suave, como sendo aí um tipo de Cristo, né, que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Portanto, andemos em amor uns para com os outros. Então, através dos sacrifícios e ofertas trazidos ao altar do santuário terrestre, o crente penitente deveria o que? Apoderar-se dos méritos de Cristo, Salvador que virá. Dessa forma, e apenas dessa forma, que existia algum tipo de virtude, né, ligada a eles. Então era importante de fato esse reconhecimento de que todos o sangue daqueles animais que eram sacrificados, eles apontavam então para o Messias que viria e morreria pelos pecados deles, né? Seu nome será Jesus, né? Porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Na morte de Cristo, que a ocorrência milagrosa significava que o trabalho sacerdotal e serviço do mundo terreno do santuário foi concluído, né? Curiosamente, quando Cristo ele morre, então todo aquele ritual que era feito no passado, ele simplesmente se cumpre, porque de fato agora não precisamos mais sacrificar nenhum tipo de cordeiro ou então animal para obter perdão de Deus. Porque o Messias já veio e já morreu, né, de uma vez por todas pelos pecados dos seres humanos. Então agora, com fé, nós temos intrepidez para entrar com ele junto no lugar santíssimo e assim falar diretamente com ele e assim pedir perdão direto. Não é mais necessário então fazer qualquer tipo de oferta, né, de animais como era feito no passado. Diz aqui em Mateus 27:50 que Jesus clamando outra vez com grande voz rendeu o Espírito. Ele rendeu o Espírito e diz lá que o véu do santuário rasgou de alto a baixo. Então aquele santuário ali de Israel, basicamente o serviço dele já foi cumprido. O véu, que era um tipo de material extremamente grosso, ele se rasgou, tá? Quando Cristo morreu, significando o fim daquele santuário terrestre, não era mais necessário. E o próprio santuário terrestre mesmo, de Israel, ele foi destruído no ano 70 ali por Tito e o seu exército. Então agora não se fala mais em termos de santuário da terra. A questão é que tudo foi transferido então para a sua obra verdadeira. Cristo ele morreu como oferta, aí agora ele oficiou, né, desde o ano 34 até 1844 como sacerdote, e de 1844 para frente até o fechamento da Porta da Graça como sumo sacerdote. E contamos hoje com a presença dele junto ao Pai, né, Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados, e assim podemos confessar os nossos pecados diretamente a ele, ao invés de depender de mediadores humanos, né, como acontecia no Israel no passado. Então assim, toda essa obra era feita de fato, o tipo ele encontra o antítipo, a sombra atinge a substância, entendeu? A sombra encontra a realidade, quando Cristo de fato, o grande sacrifício, ele morre. Ele havia sido morto, estava prestes a entrar sob sua obra final como nosso grande sumo sacerdote no santuário do céu, e assim, portanto, o trabalho sacerdotal do santuário terrestre era tipo do trabalho de Cristo no santuário celestial. No terreno, a expiação então era realizada no último dia do ano cerimonial. Todos os que não fizessem, no caso ali tinham os pecados, não tivessem os pecados expiados e eram eliminados, tá, do povo do acampamento. O dia da expiação foi virtualmente um dia de julgamento para Israel. Inclusive, no Levítico 23 fala para afligir a alma, celebrareis ali, não fazer nenhuma obra, nenhum tipo de serviço durante esse período, mas justamente porque o povo estava em juízo. O povo cujos pecados haviam sido expiados estavam livres do pecado, né, uma vez ali findado o dia da expiação, podiam então ali comemorar o novo ano, tá, totalmente limpos aos olhos de Deus. Esse trabalho foi mantido ano após ano, só que aí, conforme o Cristo morreu, o santuário da terra deixou de ter validade, entendeu? Já foi cumprido. Então agora não é necessário mais o sacrifício de bodes e de animais. Então agora Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, ele entra agora como o verdadeiro sacerdote aí do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem.
Então agora ele oficia de fato a obra sacerdotal, e de 1844 para cá, uma obra sumo sacerdotal a favor do ser humano. Então, no caso, isso vem mostrando dessa forma, né? Justamente no santuário celestial, o sacrifício é oferecido apenas uma vez e apenas uma expiação ou purificação do santuário celestial. Pode ser feito o que deve ocorrer no horário designado por Deus. E quando o grande dia da expiação ou purificação do santuário celestial for feito, o povo de Deus estará para sempre livre do pecado e o destino todo selado para sempre. Inclusive, Apocalipse 22:11 diz isso. Continue o injusto sendo injusto, o ímpio sendo ímpio, o santo continue na prática da santidade, e aquele que é justo da prática da justiça. Então é importante entender justamente esses pontos. Então, hoje em dia, a pessoa ela exerce fé no ministério de Jesus, no santuário celestial, e pela fé ela vai ao lugar santíssimo. Inclusive, Paulo fala no livro de Hebreus isso. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Antes foi ele tentado em tudo, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então agora podemos ir a ele diretamente, pela fé no lugar santíssimo, e assim se apropriar de todas as bênçãos e a graça que ele tem para nos oferecer através justamente dessa obra. Entendeu? Então, após uma compreensão correta do tipo de obra que realmente está sendo feita, o inteiro e o serviço, no caso do santuário, era uma lição objetiva do evangelho mais importante e vital para as pessoas, falando acerca da salvação do homem e também da expiação do pecado. Então, o pecado não foi expiado pela morte de Jesus. A morte de Jesus foi um dos elementos de todo esse concerto irredutível. Irredutível porque se tirar qualquer parte não tem validade. É um todo que se tirar qualquer coisa não funciona. Então Cristo morreu, mas só que era necessário que ele agir como sacerdote no santuário celestial e depois como sumo sacerdote, não só aplicando os méritos, mas transformando as pessoas de fato, em pessoas não apenas justificadas, que recebem a justificação, mas pessoas justas mesmo, pessoas santas. Tanto que o tipo de galardão no céu vai variar. Tem ali as pedras, que são embranquecidas, a prata, que é purificada, e o ouro, que é provado no fogo. Então cada um tem um tipo de diferenciação específica nesse sentido de galardão, a partir da própria salvação, que é originada ali em Cristo através do ministério dele. E quando ele findar sua obra no santuário celestial, de acordo com o Apocalipse, ele lança então o incensário e se prepara então para vir à terra buscar aqueles que são semelhantes ao seu caráter. Justamente esse dia da expiação é uma obra de juízo que está sendo feita no céu, onde ele averigua os registros das pessoas que de fato viveram, morreram, no caso aí morreram, e logo logo esse juízo passará aos vivos. Que relação mantém o santuário terrestre com o celestial? Hebreus 8, versículo 5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Então basicamente aí, qual que é a relação? O santuário celestial é o modelo do qual o santuário da terra era uma rede sombra. Por que a comparação se mostra tão grande assim entre o céu e a terra, no caso aí, o santuário do céu, o santuário da terra? De acordo com Hebreus 9, 23, fala, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Ou seja, a figura das coisas celestiais se purificaria com sacrifícios melhores, ou seja, não com sangue de bodes ou de cardeiros, mas com o próprio sangue de Cristo. Quando Cristo terminar sua obra mediadora sacerdotal no santuário celestial, que tipo de decreto será emitido? De acordo com Apocalipse 2:11, fala lá o seguinte, quem é justo seja injusto ainda, e quem é sujo seja sujo ainda. E quem é justo seja justificado ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Então agora a salvação das pessoas, uma vez que o juízo passa dos mortos, desde 1844 para cá, ele julga os mortos, mas vai chegar um ponto em que o julgamento passa aos vivos. Terminando então a última alma a aceitar o evangelho, o número dos 144 mil completados, então agora ele lança a sentença, ele sai do santuário, acaba a mediação, e portanto o pecador sujo ele não tem mais como pedir perdão a Deus. Na verdade ele até pode, mas não tem mais como obter perdão uma vez que ele sai daquele compartimento. E agora se organiza para voltar à terra na sua segunda vinda. Então é importante o pessoal aproveitar o tempo para poder se preparar, vigiar, orar, entende? Buscar mais a Deus, pregar o evangelho, porque de fato depois que ele sair, acerca daquele dia e hora ninguém sabe. Entende? Então assim, justamente, inclusive o próprio Paulo fala que esse dia será como ladrão, ninguém vai perceber quando de fato a porta da graça se fechar, quando ele sair do santuário celestial para poder vir à terra, então para buscar aqueles que foram semelhantes ao seu caráter, que buscaram obviamente e cresceram à medida de estatura plena e completa de Cristo. Tá? Então essa declaração ela é um anúncio que é mencionado de fato em Apocalipse 22:11, indica um julgamento e trabalho que de fato está sendo feito, está em andamento, pelo menos por enquanto, antes da vinda de Cristo. Inclusive ele fala, Apocalipse 22:12, e eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar cada um segundo as suas obras. Então assim,
as obras, né? Sempre. Então o serviço típico do santuário é plenamente cumprido na obra de Cristo, como o dia da expiação da dispensação anterior era realmente um dia de julgamento. Então a obra de expiação de Cristo incluirá a investigação dos casos do seu povo antes da sua segunda vinda, pela segunda vez aí no caso, justamente para recebê-los para si mesmo. No caso aí, então, Cristo ele precisa fazer essa obra antes, quando ele voltar, fazer esse juízo antes da segunda vinda. Não é necessariamente por ele, né? Só aí por Deus o Pai, porque eles em concílio sabem o fim desde o princípio. Mas para os outros mundos que ainda tem muitas dúvidas no tocante à questão da lei de Deus e também de como Deus lida com os pecados, os pecadores, então tudo isso precisa estar patente e visível, mostrando um alto grau de transparência de Deus, da forma como ele julgou, porque alguns se perderam e outros se salvaram. Como alguém pode então saber que isso não se refere ao santuário terrestre? O santuário terrestre, que nem foi falado, foi destruído no ano 70, por Tito, né, de acordo com Daniel 9:27, Mateus também vai falar, Mateus 24. Então, no ano 70, Tito capturou Jerusalém, e eles mesmos nem tinham mais a Arca da Aliança lá, porque os próprios sacerdotes esconderam ela. Então, o santuário da terra, Mateus 27:50, mostra aí que Cristo ele cumpriu tudinho, o véu do santuário se rasgou no momento em que Cristo estava morrendo, sinalizando o fim das atividades do santuário aqui da terra, a sombra, e uma vez assunto ao céu, Cristo inicia então sua obra como sacerdote, a favor do ser humano. Existe um tempo específico para a purificação do santuário celestial? Mas é claro que existe. O tempo específico é a partir de 1844, como diz a profecia ali de Daniel 8:14. Mas é importante tomar conta desse assunto, meditar bastante, justamente porque tudo isso vai corroborar com a forma com a qual estamos sendo julgados por Deus. Entendeu? Não é só um juízo de Deus, mas um juízo também dos seres humanos, que eles estão fazendo. De acordo com 1 Pedro 4:17, o juízo ele começa pela casa de Deus. Esse primeiro vem por nós. Qual será o fim, então, daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus?